João capítulo 1. Eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos, porque hoje é um culto cheio de programações, ainda tem muitas surpresas ainda nos aguardando aí para o final, então eu vou tentar prometo para vocês que eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. Eu preparei um sermãozinho de 1,5 página só, quase 2 aqui, para não forçar, não é a minha intenção ser cansativo com vocês aqui essa noite. Nós temos que celebrar, né? Tudo que está acontecendo aqui é muito maravilhoso, né? Esse é um dos motivos da minha emoção também, ver uma igreja pulsante, uma igreja viva, né? Uma igreja servindo ao Senhor, sendo relevante, né? Como já foi falado aqui, com tanta propriedade, isso enche o meu coração de alegria. O Senhor sabe o desejo do meu coração de ver realmente essa igreja pulsante, viva, servindo ao reino de Deus, sendo relevante para o reino de Deus, sendo relevante para a sociedade. E quando eu vejo coisas como essa acontecendo simultaneamente, gincana, curso de Libras, inclusão, o meu coração realmente se enche de alegria. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, nós vamos ler, e vai ser um pouquinho diferente do que eu particularmente gosto. Eu normalmente gosto de um sermão mais expositivo, onde você lê o texto e basicamente você se dispõe a explicar o texto lido, né? Esse basicamente, a grosso modo, é um sermão expositivo. Hoje eu vou pregar um sermão um pouco mais temático. Nós vamos discorrer um pouco mais a respeito de outros textos da Bíblia que não vão se desvincular do texto lido aqui inicialmente, mas que, pelo contrário, vão servir de testemunho para esse texto aqui, mas aos poucos os irmãos vão entendendo, tá? João capítulo 1, versículo 1 até o 3 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas o desafio que foi me dado é justamente mostrar a revelação de Deus por meio das Escrituras. E nada melhor do que mostrar a revelação de Deus por meio das Escrituras é mostrar a revelação do Cristo por meio das Escrituras. E esse é o meu objetivo aqui essa noite, mostrar ao longo das Escrituras como a Bíblia revela Jesus Cristo desde os primórdios, desde o livro do Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. Nós já vemos o Cristo sendo apontado, nós já vemos Jesus sendo apontado. E João faz menção exatamente disso, porque ele diz que no princípio ele era o Verbo, e ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João aponta para Cristo lá no início da criação. João aponta para Jesus como participante de toda a criação de Deus. Eu quero ler com vocês já um versículo para a gente atestar isso que João está falando. Eu quero convidar você para abrir Gênesis 1, 26, se puder projetar para nós. Eu vou precisar da força de vocês hoje de novo, tá? Vai ter alguns textos para nós lermos lá. Gênesis 1, 26. Olha só o que está escrito lá. Também disse Deus, observe ali que está no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis e os que rastejam pela terra. Vocês observaram que o texto está no plural, não está falando que eu fiz como se Deus tivesse feito sozinho. Ele disse façamos. A teologia tenta explicar essa... E é interessante que o texto original está façamos mesmo, irmão. Eu fui procurar hoje esse versículo na Revista Atualizada, que é a tradução que nós acabamos de ler, ela está extremamente fiel com o texto original no hebraico, extremamente fiel mesmo, com o texto original no hebraico. Então ele está registrado assim mesmo, façamos, no plural. E é interessante que a teologia ela tenta explicar isso justamente de duas formas. Primeiro, apontando já para a presença do que nós hoje entendemos como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
e também apontando para como a criação celestial, os anjos, arcanjos, querubins, ou seja, os seres celestiais como estando presente na criação. Talvez não atuando no sentido de criando coisas, mas presentes durante esse processo de criação. Então, a Bíblia aponta para Cristo já presente no início da criação. E, obviamente, a Bíblia não vai parar por aí. Jesus, ele não estava presente apenas na criação. Nós vamos ver a Bíblia apresentando Jesus de muitas formas ao longo do Antigo Testamento. Muitas vezes através de profecias, e nós vamos chegar lá, mas muitas vezes também através do que nós chamamos de tipos de Cristo. São situações, são circunstâncias que apontam para Jesus sem que ele apareça de forma física, mas são movimentos, são pessoas, são situações que os seus exemplos apontam para aquilo que Jesus faria, aquilo que seria Jesus, apontam para o caráter da missão de Jesus, e nós vamos aqui mostrar para vocês alguns exemplos como esse. O primeiro eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. Nós vamos ler do 11 ao 18, mas tem uma história, depois eu dou para vocês o contexto aqui, para vocês entenderem melhor. Mas eu escolhi só esses versículos para não ficar tão longo a leitura, tá? Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Grava essa palavra, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isso é um exemplo do que nós podemos chamar de um tipo de Cristo. Como assim? Te explico. Abraão agiu assim como Deus, com coragem suficiente para entregar o seu próprio filho. Para que vocês entendam esse texto, como eu falei que eu ia contextualizar para vocês entenderem melhor, esse texto relata o momento em que Deus pede para Abraão para que ele leve Isaque até o monte e o ofereça. Obviamente Deus estava testando Abraão, né, com essa situação. Porém, Abraão, ele não pensa duas vezes. Olha o que fala o versículo 8. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Deus deu uma ordem para Abraão e ele não titubeou em entregar o seu próprio filho. Assim como Deus também não titubeou em entregar o seu próprio filho por nós. E nós temos também o exemplo de Isaque, sendo obediente à ordem do Pai, assim como Cristo foi obediente à ordem de Deus, se entregando à morte por cada um de nós. Você não vê Isaque tentando lutar contra o pai, tentando correr contra o pai ou tentando de alguma forma se desvencilhar de seu pai. Isaque aqui já era um jovem, já não era mais um bebezinho não, irmão, já era um jovem, já tinha força física, já tinha vigor. Abraão, quando teve Isaque, já era um homem velho, então facilmente Isaque poderia no mínimo correr do seu pai, né?
seria bastante difícil do seu pai correr atrás dele, né? Então esse texto nos revela o pai e nos revela o filho. Nos revela o amor do pai e a obediência do filho. Assim como nós vemos na pessoa de Cristo. Um Deus que ama a humanidade a ponto de entregar seu filho por ela. E um filho capaz de obedecer à ordem de um pai, mesmo essa ordem significando que ele iria perder a própria vida. Mas ainda assim esse filho se dispõe a obedecer a seu pai. Nós temos um outro exemplo que nós podemos dar. E aqui eu não vou falar a respeito do caráter, obviamente, mas de um exemplo, e eu quero que você leia essa passagem comigo, e depois nós vamos ler algumas outras passagens que vão falar do próprio Jesus, e você vai conseguir entender as semelhanças e o porquê que eu vou falar desse personagem. Nós vamos falar sobre Davi. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Nós vamos ver o exato momento em que Davi... 1 Samuel, capítulo 16. Esse aqui é o exato momento em que o profeta Samuel está na casa de Jessé para escolher o novo ungido de Deus, o novo rei para reinar sobre Israel. E depois de ter apresentado todos os filhos que estavam na casa, os mais bonitos, os mais belos, os mais formosos, os que tinham mais cara de rei, né, mais aparência de rei. E aí, quando chega no determinado momento, e que Samuel vê que aquilo ali, nenhum daqueles ali é o escolhido de Deus, ele pergunta para Jessé, tem mais algum? Aí que Jessé vai lembrar do filho que estava esquecido lá, cuidando de ovelha. E aí é esse texto que nós vamos ler agora. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi também representa o Cristo. Simbolicamente. E não estou falando de caráter. Estou falando do exemplo e você vai entender comigo. O texto vai dizer que Davi ele não tinha uma aparência de guerreiro assim como seus irmãos, tanto que ele foi desprezado até mesmo pelo próprio pai, esquecido pelo próprio pai. Porque talvez nem mesmo o próprio pai acreditasse que Davi teria condição de exercer tal papel. O texto vai dizer que ele era de boa aparência no sentido de ser uma pessoa amigável. Mas um guerreiro não tinha que ter boa aparência nesse sentido, ele tinha que ser alto, ele tinha que ser forte, era isso que se esperava de um rei. Davi era uma figura completamente diferente daquilo que se esperava de um rei. Eu quero convidar você a ler na Bíblia o que a Bíblia fala sobre como Cristo viria, como seria o Cristo. E você vai começar a entender as semelhanças de Jesus com Davi. Eu vou pedir para projetar Isaías 53, versículo 2. Vamos ver ali o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não tinha uma aparência de rei também. Jesus não se apresentou quando esteve aqui. E depois, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos isso se cumprindo na íntegra. Jesus não se apresentou como um rei aos olhos humanos. Jesus não se apresentou como um guerreiro aos olhos humanos. Jesus não se apresentou com uma aparência que eles esperariam de um rei. Jesus se apresentou com uma aparência de servo. Jesus se apresentou como uma aparência de humildade, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Uma outra coisa que nós podemos destacar nesse texto, que nós lemos inicialmente lá de 1 Samuel 16, no versículo 13, projeta de novo para nós, só o versículo 13, fazendo favor, de 1 Samuel. Tem um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. O texto vai dizer lá, que Samuel ungiu Davi. E a partir do momento que Davi foi ungido, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí talvez você vai dizer, mas isso aí não aconteceu só com Davi e com Jesus. A Bíblia vai dizer de outras pessoas que também tiveram o Espírito de Deus. E eu concordo com você. Mas nem todas elas a Bíblia fez questão de frisar, como frisou a respeito de Davi, sobre o fato dele ter o Espírito de Deus. E vamos ver o que a Bíblia vai falar agora do Cristo? Projeta para nós, fazendo um favor, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Assim como a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estaria sobre o seu ungido, o Espírito do Senhor estava sobre Davi, o ungido de Deus, para reinar durante esse processo de mudança, né? O reino de Israel estava passando por um processo de mudança, onde deixaram de ser governado por juízes e estavam passando para um processo de monarquia. Saul foi esse primeiro rei, que foi posteriormente reprovado por Deus, e por esse motivo Davi foi escolhido para ser um rei segundo o coração de Deus, para ser o ungido escolhido do Senhor. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi, capacitando Davi para essa tarefa. Então, por isso, nós podemos também fazer essa comparação. A Bíblia vai falar também, além desses tipos de Cristo, como eu acabei de mencionar para vocês, nós temos também, vocês leram agora ali comigo, em Isaías 61, no versículo 1, que uma das características do ministério de Jesus seria proclamar libertação aos cativos. E nesse sentido nós temos mais alguns exemplos bíblicos que nós podemos destacar, de homens que foram levantados à semelhança de Jesus para cumprir essa missão de libertar o seu povo em determinados momentos. E eu quero aqui destacar apenas 2 personagens. Irmãos, eu não quero aqui apresentar tudo, obviamente, a respeito. Nas minhas pesquisas, eu fui vendo que existem mais de 300 referências a respeito de Jesus no Antigo Testamento, sendo elas explícitas ou implícitas. Então, obviamente, eu não vou fazer isso com vocês, né? Eu estou pegando aqui apenas alguns personagens principais, alguns exemplos, para a gente não tomar muito tempo de vocês. E eu quero citar aqui brevemente 2 exemplos de homens que também foram levantados por Deus, assim como Cristo, para serem o libertador de seu povo durante um período, apontando então para esse Messias, apontando para esse Cristo que viria como um libertador. Nós temos o primeiro exemplo em Gideão, do capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 11, nós vemos iniciando a história de Gideão. Eu não vou pedir para projetar tudo, porque é longo, tá? Mas inicia aí no versículo 11 e vai até o final do capítulo 8. Vai contar toda a trajetória de Gideão. E Gideão foi levantado por Deus justamente em um momento da história em que o povo de Israel estava sendo dominado pelos midianitas, invadido, saqueado pelos midianitas. E Deus então escolhe Gideão para ser o libertador em Israel. E sabe o que é interessante em Gideão? Deus vai lá, e eu estou só repetindo as próprias palavras de Gideão, Deus vai lá e pega o menor da casa, uma família pequena, uma das menores tribos, que era a tribo de Manassés, e é de lá que Deus pega, escolhe Gideão e traz para ser o escolhido de Deus, contrariando mais uma vez expectativas, contrariando aquilo que talvez pudesse se esperar de um libertador, mas é esse homem que Deus escolhe. E Gideão, vocês conhecem a história, eu não vou ficar aqui contando detalhes, porque eu quero apresentar apenas as semelhanças desses personagens e como esses personagens apontavam para Jesus, se assemelhavam ao ministério e obra de Jesus, eram como luzes no Velho Testamento apontando para o Novo, mostrando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, obviamente, eu não vou ficar discorrendo muito detalhe das histórias, mas vocês sabem que Gideão, com apenas 300 homens, liderou um confronto contra os midianitas e foram bem-sucedidos, apenas com 300 homens.
Deus deu estratégia, Deus deu sabedoria, Deus colocou confusão entre os próprios midianitas e deu capacidade para Gideão cumprir então com essa missão. Um outro exemplo de libertador que nós temos também no livro de Juízes, esse não foi tão bem sucedido quanto Gideão, mas não foi tão bem sucedido porque não foi tão fiel no cumprimento de sua missão, é o exemplo de Sansão. Está registrado em Juízes, lá do capítulo 13 até o capítulo 16. Gideão também, à semelhança de Cristo, foi levantado para ser um libertador em Israel. Agora, sob outro domínio, que era o domínio dos filisteus. E Deus escolhe Sansão para ser esse libertador, esse homem dotado de poderes sobrenaturais, e podemos dizer assim, porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, a força que Sansão tinha era completamente fora do natural, completamente fora do normal, o que nós podemos chamar de algo realmente vindo de Deus, algo realmente sobrenatural, porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Mas como eu disse, Sansão não foi tão bem sucedido em sua tarefa, porque ao longo do processo Sansão se deixou contaminar, ao longo do processo Sansão agiu em diversas situações com infidelidade diante de Deus, mas ainda assim o Senhor teve misericórdia em sua ânsia de morte e através de Gideão ainda fez uma grande obra ali no meio dos filisteus. Então nós podemos citar esses dois exemplos. E nós temos mais uma aparição bastante interessante. Eu quero pedir para projetar Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. Só que agora, diferente de modelos, né, como a gente acabou de usar, diferente de tipos, aqui nós vemos realmente o que pode ser uma aparição realmente do próprio Cristo. Pelo menos é o que Nabucodonosor teve a impressão de estar vendo. Eu quero que você leia comigo esse texto. Daniel capítulo 3, nós vamos ler o 24 e o 25, fala assim, ó. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andaram passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aqui nós estamos presenciando o que nós podemos dizer que uma aparição do próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, presente com aqueles homens dentro da fornalha. Vocês conhecem a história. Sadraque, Mesaque e Abednego, por fidelidade a Deus, por não aceitar se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, foram condenados à fornalha de fogo ardente, porém não foram queimados. Esse texto é muito interessante porque esse texto fala que os homens que lançaram eles dentro da fornalha, eles morreram apenas com o calor da fornalha, só de se aproximar da fornalha, esses homens morreram. Porém os 3 que estavam lá se mantiveram vivos, mas se mantiveram vivos porque a Bíblia narra um 4º homem que estava presente com eles dentro da fornalha, os guardando e os livrando. E além de tudo isso que nós já falamos, nós temos as profecias que falam de forma objetiva do próprio Cristo. As profecias que anunciam a respeito do Messias. E eu quero ler também com vocês algumas dessas profecias. Nós vamos começar com algumas profecias que apontam para o caráter do ministério de Jesus. Vamos começar com Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu estou procurando falar o mínimo possível que eu prometi para vocês, que eu vou ser breve. Estou só mostrando os textos e falando bem rapidinho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O caráter de Cristo sendo manifesto, o caráter de Cristo, o caráter do seu ministério sendo manifesto. Ainda em Isaías, capítulo 53, versículo 12, projeta para nós, fazendo favor. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, como os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o caráter do ministério de Cristo, o caráter de intercessão, o caráter de entrega, o caráter de doação, o caráter de se colocar no lugar, o caráter de substituir. O castigo que pertencia a nós, Jesus tomou para si. Jesus pagou o castigo que deveria estar sendo destinado a nós. Nós já lemos, mas vamos ler de novo para fazer menção, porque inclui também, dentro do caráter do ministério de Jesus, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Fazia parte também do ministério de Jesus, pregar boas novas. Boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Faz parte também do caráter do ministério de Jesus. E obviamente que colocar em liberdade os algemados, Jesus não está falando apenas no sentido literal, de pôr em liberdade aqueles que estão presos, mas aqueles que estão presos pelas algemas do pecado, aqueles que estão presos pelas algemas da iniquidade, aqueles que estão presos pela algema do amor a esse mundo. Jesus quebra todas essas cadeias, quebra todas essas algemas e nos coloca para viver uma vida de liberdade em sua presença, para nos viver uma vida de liberdade com Ele. E viver uma vida de liberdade com Jesus, a liberdade que o mundo prega hoje é a liberdade de você fazer o que quiser. E a liberdade que Jesus nos dá é a liberdade de, mesmo podendo fazer aquilo que nós quisermos fazer, nós podemos escolher não fazer para agradá-lo. Essa é a liberdade de Cristo em nós. A Bíblia também vai falar e vai profetizar no Antigo Testamento a respeito do nascimento do Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai falar de como se daria também o nascimento do Cristo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, o Deus conosco. Então, Isaías vai profetizar a respeito de como se daria o nascimento do Cristo por meio de uma virgem, e nós vemos tudo isso se cumprindo no nascimento de Jesus. O mesmo Isaías também vai profetizar a respeito de como se daria a morte do Cristo. Isaías capítulo 53, versículo de número 4, nós vamos ler lá também. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode pôr o 5 também. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Pelas pisaduras do Cristo, pelas suas chagas, pelo seu ferimento, pela sua morte, mas também pela sua ressurreição, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos livres para a glória de Deus. E talvez diante de tudo isso você possa se perguntar: mas por que foi necessário então Deus enviar seu filho? Por que foi necessário Deus permitir que o seu filho morresse? Por que foi necessário que Deus então entregasse o seu filho querido, para morrer em nosso favor? Isso foi necessário porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado nos leva para longe de Deus. O pecado, ele cria um abismo entre nós e o nosso Deus. E nós, por nós mesmos, não somos capazes de obedecer a Deus. Nós não somos capazes de cumprir a lei. E é por esse motivo que Cristo precisou vir. E a Bíblia vai explicar com mais clareza de detalhes em Romanos capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. A Bíblia vai falar a respeito desse ministério de reconciliação, que também faz parte do ministério de Jesus, de nos reconciliar com o nosso Deus. Olha lá, o versículo 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta em nós por meio de Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que nós somos redimidos de nosso pecado. É por meio de Jesus Cristo que nós somos justificados diante da presença de Deus. É pelo seu sacrifício que nós somos justificados diante de Deus. E o que mais nós ganhamos com tudo isso? João capítulo 1, versículo 12. Nós que antes éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Agora, para aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador, para aqueles que creram no sacrifício de Cristo, existe uma promessa maravilhosa sobre nossas vidas. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que confessam Jesus Cristo, aqueles que creem no seu nome, são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Cristo precisou vir para que nós, por meio dele, fôssemos adotados agora como filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, vai falar a respeito dessa adoção. Efésios 1, 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por meio de Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus. E para nós encerrarmos aqui, Romanos 8,16. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Cristo veio. O Cristo que você viu o Antigo Testamento apontando para ele. Ele veio, pisou nessa terra, caminhou entre os homens, entregou a sua vida, se doou por nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para a glória de Deus. Não servimos a um Deus morto, a um Cristo morto. Servimos a um Cristo que ressuscitou, a um Cristo que está vivo, um Cristo que nos fez ser adotados pelo Pai, como filhos amados, um Cristo que nos reconciliou com o Pai, que nos trouxe de volta para a presença do Pai, um Cristo que fez rasgar o véu que separava o homem de Deus, e nos deu acesso à presença de Deus, e nos colocou diante de Deus como filhos amados, como quem tem o direito de falar e ser ouvido pelo Pai, como aqueles que têm o direito de se achegar com confiança diante do trono da graça e saber que seremos respondidos a tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo veio, o Cristo profetizado, o Cristo prometido pelas Escrituras. Ele veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e por meio dele nós somos nova criatura, e por meio dele nós temos uma promessa de que um dia sairemos desse mundo perdido e nos encontraremos com ele nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Nos encontraremos com ele no lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais aflições, e nós poderemos eternamente nos alegrar com o Cristo que nos resgatou, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz.
que essa mensagem fique guardada em seu coração. Você foi salvo pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço para que você pudesse ser salvo em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço para que você pudesse ser herdeiro com Cristo de todas essas promessas. Louvado seja o nome do Senhor, como isso alegra o meu coração. E nós precisamos, como igreja, sonhar sim em ser relevantes nessa terra, mas também sonhar com o dia que nos encontraremos com o nosso Senhor nas alturas. Desejar pelo momento em que estaremos nos céus com o nosso Senhor. Esse tem que ser o anseio na alma daqueles que caminham com o Senhor. Nós hoje somos filhos. E eu gostaria de fazer um convite essa noite para você que ouviu essa mensagem e o seu coração deseja ansiosamente: eu quero também conseguir me enxergar como um filho, eu quero conseguir me entender como esse filho. Eu quero convidar todos vocês para ficar de pé, porque assim fica mais fácil, para não constranger. Mas a você que essa palavra falou ao seu coração, e você deseja ser aceito diante de Deus como filho, e talvez até hoje você não se sentiu assim, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar muitas vezes, porque como eu falei, o nosso tempo hoje está bem limitado. Mas se essa palavra falou ao seu coração, e esse é o desejo do seu coração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aqui nós já temos o primeiro. Aleluia, maravilha, maravilha. Já está vindo gente aqui orar por eles, glória a Deus. Se puder baixar as luzes rapidinho. Não é para criar ambiente, nem nada disso não, irmão, porque eu sei que com as luzes apagadas o povo perde um pouco mais da timidez, fica mais fácil sair do lugar. Sai do seu lugar, vem para cá. O Pai está de braços abertos aguardando você para te receber como filho, como filha amada de Deus, filho, filha amada do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo veio. Nós falamos tanto dos benefícios, das bênçãos que Cristo pode dar, e Ele pode mesmo. Ele pode curar, Ele pode abençoar famílias, Ele pode abençoar finanças, Ele pode porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode. Mas quando Cristo veio, Ele tinha um objetivo muito maior em mente: salvar a sua alma. Quando Cristo veio, Ele tinha um objetivo muito maior do que te dar bens materiais. Ele tinha o objetivo de reconciliar você com o Pai. Ele tinha o objetivo de fazer de você filho, de fazer de você filha. E Ele cumpriu esse propósito. Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Ele cumpriu com o seu propósito, para que hoje você pudesse ter vida, para que hoje você pudesse ter esperança, para que hoje você pudesse ser recebido como filha, como filho. Louvado seja o nome do Senhor.